Os 5 melhores simulados para você que quer passar em medicina. Então, para fazer esse vídeo, eu analisei cada um desses simulados com a minha equipe e mais do que isso, eu fiz uma enquete com mais de 100 alunos aprovados nas melhores universidades do país para saber quais simulados eles utilizavam, e aí nós identificamos os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses simulados. E aí é muito importante fazer simulado, eu geralmente recomendo um dia de simulado por semana. Um ponto importante é que geralmente as simulações de TRI, elas dão um guia, elas dão uma luz, mas elas ficam muito distantes da TRI real, mesmo porque a TRI real ela funciona bem porque são 3 milhões de estudantes fazendo aquela prova, e eu recomendo encaixar a revisão na sua rotina desde o início. Se você não me conhece, eu sou Sabrina Oliveira, eu sou neurocientista, sou especialista em neurociência para aprovação e já acompanhei centenas de aprovados nas melhores universidades do Brasil em medicina. E aí o quinto melhor simulado que a gente definiu é o simulado do Exag. Quais são as vantagens do simulado Exag? Primeiro que é um simulado muito bem construído, de questões muito boas, de questões inéditas, e o ponto negativo é que ele é um pouco mais conteudista do que o Enem. Acaba que ele tem um foco um pouco maior nas universidades paulistas, e aí geralmente ele não tem aquela abordagem tão interpretativa que o Enem apresenta. O quarto melhor simulado, a partir das análises dos aprovados da minha equipe, é o simulado do ângulo. E aí ele tem um ponto positivo, que as questões são muito bem construídas. O primeiro dia de prova do ângulo parece mais ainda com o Enem do que o segundo dia de prova. E aí tem um ponto importante. Eles intercalam entre simulados totais e simulados parciais. Ou seja, um simulado parcial de fevereiro é só o que os alunos viram até aquele momento de fevereiro. Um simulado parcial de abril é só o que os alunos viram naquele período. E aí, quando você for pegar um simulado para fazer, eu recomendo que seja um simulado total, porque aí você consegue ter clareza da matéria como um todo, porque é muito diferente fazer um simulado com uma matéria que é de fevereiro e março, com que é a matéria toda. E um ponto negativo é que alguns conteúdos, principalmente em naturezas, costumam ser abordados de uma forma muito mais conteudista do que o Enem vem apresentando. Terceiro melhor simulado é o simulado do Bernoulli. E esse simulado ele é muito bom porque ele tem questões muito parecidas com o Enem, elas geralmente têm um caráter bem interpretativo, tem um aprofundamento semelhante ao do Enem e tem um ponto negativo que geralmente são simulados parciais, ou seja, são simulados apenas com o conteúdo visto em um determinado período e geralmente com preferência ao último conteúdo estudado. Então, o simulado de agosto tem a matéria vista até agosto, é muito diferente de fazer um simulado completo. Se você for procurar simulados do Bernoulli, eu prefiro que sejam os últimos simulados. Eu prefiro que você faça o simulado de 2022 do final do ano, de 2021 do final do ano, do que fazer o de 2023 logo do comecinho do ano, porque aí você vai ter uma clareza melhor de como você tá. Sassa, mas eu ainda não estudei tudo. Calma, vai fazendo simulados, porque a gente fazer questões de matérias que a gente ainda não viu é um treinamento muito importante para a sua aprovação. Segundo melhor simulado na nossa lista é o SAS. E o SAS ele é muito bom porque ele tem esse caráter interpretativo, eles são simulados globais, então a gente tem a matéria toda ali para que você possa treinar, matéria que você estudou agora, matéria que você estudou há mais tempo, matéria que você estudou no ano passado, matéria que você estudou só no primeiro ano do ensino médio, então já tem muito tempo, isso é muito bom. Porém, um ponto negativo do simulado do SAS é que ele costuma ser um nível um pouco mais fácil em alguns momentos, principalmente naturezas. Então, às vezes a pessoa faz um simulado do SAS, aí ela tá indo super bem. Aí ela vai fazer um simulado do ângulo e ela vai mal. E aí, a pessoa fala, então vamos fazer só do SAS? Não, a gente precisa conciliar os dois, porque a gente precisa conciliar questões mais interpretativas com questões mais conteudistas e estar preparado para todas as situações. Sassa, qual é o melhor simulado? Qual é o simulado que seus alunos aprovados mais utilizavam? Exatamente, provas antigas. Provas antigas PPL, provas antigas, normais, provas antigas do Enem digital. E é claro que provas antigas são excelente forma de utilizar como simulado, porque de fato foi o INEP, foi a banca que foi feita. A gente tem alguns pontos negativos em usar as provas antigas como simulado. Primeiro, é que muitas vezes a pessoa vai fazer uma prova ali e ela já fez diversas questões em listas de exercícios, nas apostilas, nos livros, porque essas questões do Enem, elas aparecem em muitos lugares. Então, muitas vezes a pessoa não tem o resultado que ela teria porque ela já viu aquelas questões várias vezes. Um outro ponto negativo é que a prova do Enem vem mudando ao longo do tempo. Então, ao invés de recomendar fazer as provas desde 2009, eu recomendo fazer primeiro as provas a partir de 2016. Aí você pode fazer Enem normal, Enem PPL, alguns anos teve inclusive uma outra aplicação. Então fazer essas provas vai te deixar muito bem preparado. E aí, ponto importantíssimo, para fazer simulado é importante que você
Faça o simulado impresso, que você passe para a folha de respostas, que você tenha o tempo, que você faça a redação naquele momento, porque muita gente fala que faz simulado, mas não faz a redação junto, faz o simulado só no digital, não passa para a folha de respostas, e isso tudo interfere no seu resultado, no seu tempo e na sua segurança no dia de fazer a prova. Então, Exag, ângulo, Bernoulli, SAS e provas antigas. Coloque isso na sua rotina, pode intercalar esses simulados e eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo para a aprovação. Então aproveite e se inscreva aqui no canal, porque a gente vai ter muitas informações para a sua preparação.